O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje aqui reunidos nessa noite, Deus quer falar conosco. Deus quer falar comigo, quer falar com você, através da rede social. Você que não está aqui presente hoje, Deus também quer falar com você nessa noite. Então vamos abrir o nosso coração, vamos deixar que Deus fale conosco verdadeiramente. Nessa primeira leitura que ouvimos, a leitura da profecia de Sofonias, Deus diz assim para nós: buscai o Senhor, humildes da terra, e pondes em prática os seus preceitos. Olha bem o chamado que Deus faz para nós. É uma convocação. Buscai o Senhor, humildes da terra, e pondes em prática seus preceitos. Olha só. Então, olha quantas pessoas aqui a gente tem, né? Foi chamado por Deus, está aqui colocando seus preceitos em favor a Deus. Nós vemos aqui o livro de canto, né? A Tina também veio para cantar hoje, o Luiz, né? Estão aqui. Olha aqui, os leitores, ministro da Eucaristia, o Michel, a Osana, o casal do dízimo, e todos vocês que vieram aqui, todos vocês que estão aqui nos assistindo, participando da sua casa. Deus, Ele chama cada um de nós de uma forma diferente. Cada um tem um dom. Não que o dom seja melhor que o outro, mas nós precisamos colocar os nossos dons, né, a serviço do Senhor. E quando Deus Ele nos escolhe, nos chama, Ele nos chama pelo nome. Ele não nos chama assim, né? É por nome. Vem aqui e se escolhe. Você vai servir Jesus, né? Aqui na comunidade Santos Expedito, precisa de ti. Você coloca então, né, seus dons a favor de Jesus para estar evangelizando outras pessoas. E quando Ele chama pessoas mansas e humildes de coração. Ele chama pessoas pobres de espírito. Quando a gente ouve essa palavra, né, pobre de espírito, parece que dá a entender que a gente não tem fé nenhuma. Eu sou pobre de espírito. Parece que a gente não tem fé em Deus, não tem mais. Quando diz essa palavra, pobre de espírito, significa que somos totalmente dependentes de Deus.
E realmente. Porque a partir do momento que nós acharmos que nós não precisamos de Deus, a gente deixa de evoluir na nossa vida espiritual. E a gente só vai colher dificuldade na nossa vida. Então, nessa segunda leitura, a gente reflete também, através da leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando diz assim: considerai-vos mesmos, irmãos, como fosse chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Olha aqui, né? Tem até uma música, né? Que canta, né? Deus ele chama os fracos para confundir os fortes. Se a gente for lá no Antigo Testamento, analisar os livros do Antigo Testamento, começando lá de Gênesis, depois vem Abraão, enfim, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, quantos chamados, né, no Antigo Testamento, depois do Novo Testamento por Jesus, quantos foram chamados por Deus, por Jesus? Foi chamado os fortes? Foi chamado os sábios? Foram chamados os mestres da lei, aqueles entendidos? Se a gente for analisar, se a gente começar a estudar os livros, a gente vê que os profetas, aqueles chamados por Deus para se comunicar com aquele povo que precisava ser salvo, eles eram as pessoas mais simples, humildes, né, e pobres de espírito. Pobre de espírito quer dizer, como eu disse, né, para vocês, totalmente dependente de Deus. E às vezes aqueles que a gente vê que foram chamados, que tinham um posto, como Paulo, né, por lá no Novo Testamento, Saulo, depois, né, ele se converte. Saulo era o maior perseguidor da igreja, dos cristãos. E aí Jesus aparece para ele e ele se converte. E ele se torna o quê? O pilar da nossa igreja. Então, quando Deus nos chama, podemos ter a certeza absoluta disso. E quando Deus nos chama, Ele nos chama pelo nome. E tem aquela, né, bonita frase que fala assim: Deus não capacita, porque Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os Jesus. Se a gente analisar nas Escrituras, é assim que acontece. Quando recebemos um chamado para servir na nossa comunidade, ou mesmo na nossa vida particular, no nosso trabalho, ou enfim, numa missão de família, a gente pensa: meu Deus, não vou conseguir, não vou dar conta, não é para mim. E muitas vezes a gente diz não nesse chamado de Deus. Mas quando Deus chama, é porque a gente consegue, é porque a gente dá conta, é porque a gente tem capacidade, é porque a gente é o quê? Pobre de espírito. A gente é totalmente dependente de Deus. E no caminhar com Deus, a gente vai gravando muita coisa. E vai realizando vitórias na nossa vida. Por exemplo, numa família, às vezes nós precisamos cuidar dos nossos velhos. Como um sogro, uma sogra, não é verdade? Acamado, a gente fala: meu Deus, eu não vou conseguir cuidar dessa pessoa doente. Não é para mim, eu não tenho força. Não tem coragem, às vezes na caminhada a gente acha que a gente vai cair, porque a gente vai desistir. O fardo pesa. Mas se a gente for chamado por essa missão, com certeza, a gente vai conseguir. Quando a gente é convidado, né, vamos falar assim, convidado não, né? Quando a gente é abençoado por Deus para ser mãe, para ser pai, e a gente não programou o filho. Enfim, são tantos exemplos. Muitos exemplos, né? Principalmente dentro da nossa comunidade, servir. Nós somos os membros de Cristo. Isso é a cabeça. Nós somos os membros. Não é que Jesus, né, precisa de nós. Ele faz se a precisar de nós. Da nossa boca, do nosso
pés para ir até os seus filhos, da nossa boca para evangelizar, para dar força, coragem, perseverança aos nossos irmãos. Ele faz o que precisar, é nós que precisamos dele, mas ele faz o que precisar. Então, colocamos assim na nossa vida, que Deus é a cabeça e nós somos os membros. Então, por isso, quando Deus nos chama, nós não podemos ter medo, insegurança. Nós precisamos dizer sim. O sim de Maria, aquele sim daquela mulher que mesmo diante do novo na vida dela, e ela sabendo por tudo que ela ia passar, ela não hesitou. Ela disse assim: sim, aceito, faça de mim segundo a sua vontade. Então, essas leituras, nessa noite, para mim, para você que está aqui, né, junto conosco na rede social, entenda, o chamado de Deus é muito forte na nossa vida. Então, que nós não tenhamos medo do que vier para nós. Que nós possamos ser esse manso e humilde de coração que Deus, né, vem falar para nós nessa noite. E aí o Salmo diz assim: felizes os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então pedimos força e coragem, né? Para que nós continuamos nessa mansidão, nessa pobreza de espírito, achando, né, que às vezes a gente sempre é abaixo de Jesus. Né? Achando que não, temos que ter a certeza que Ele cresça e eu diminua sempre. E aí nós vamos lá para o Evangelho de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, quando Jesus ele diz assim, né, para aquele povo, ensina aquele povo: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, quem tem fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. Dentre essas bem-aventuranças existe mais, né? E aí, o que eu vou levar hoje no meu coração através desse Evangelho? Que Deus, que Jesus está falando comigo nessa noite através desse Evangelho. Na vida da gente, meus irmãos, nós passamos por provações a todo momento. Ninguém vive um mar de rosas. Cada um enfrenta uma dificuldade. Uns um problema de saúde, outros um problema financeiro, outros um problema familiar. Enfim, são vários problemas. Não existe uma pessoa nesse mundo que vive um mar de rosas, que não tem problema. Às vezes a rede social nos mostra pessoas felizes, estruturadas, mas ninguém sabe o que o outro passa, né? Todo mundo tem um problema. De alguma forma há um problema. Então, só para vocês entenderem, né, o que Deus quer falar conosco através desse Evangelho, nós precisamos ser perseverantes diante das dificuldades que vierem para nós. E às vezes essas dificuldades acontecem até mesmo dentro dos nossos familiares. Não é verdade? Com os nossos familiares. Muita gente fala assim: é melhor ter popular ditado, é melhor de fora do que a própria família. De fora é melhor que a família. Mas aquele que vai te criticar, aquele que vai te chamar a atenção, aquele que vai falar de você, é aquele que convive com você. É a família que sabe tudo da sua vida. O de fora é bom porque não convive. Vai conviver com o de fora igual com a família, você vai ver que vai acontecer a mesma coisa, a dificuldade. Né? E às vezes nós somos julgados, condenados, ficamos com raiva da nossa própria família, da nossa própria família, por esse motivo. Então nós precisamos entender, né? Ninguém é perfeito. Nós precisamos, diante de qualquer provação da nossa vida que venha para nós, precisamos ter esse coração manso e humilde, esse coração transbordando de amor, porque Jesus é amor. Nós precisamos entrar para o ouvido e sair para o outro igual o nosso coração. Porque muitas vezes, através de dificuldades e problemas que nós enfrentamos, e Jesus está falando, bem-aventurado aqui para nós. Você que passa por tudo isso, nós precisamos fazer o quê? Limpar o nosso coração e viver feliz. O problema não é meu, o problema é daquele que pensa assim. Se
Se ele não quer mudar, ele não quer se converter, eu quero ser feliz, mudar o meu coração e viver em paz, na plenitude com Deus, porque eu quero ganhar o reino dos céus. A cada dia que nós passamos, meus irmãos, nós falamos um dia a menos de vida para nós. Mais um dia, mas é um dia a menos de vida. Né? E o ano está passando assim, ó. O ano está passando com descarga de olho. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos, ninguém sabe, né? Somente Deus, no nosso dia, a hora, o momento, vamos deixar esse mundo. Então nós precisamos nos preparar. Precisamos estar preparados. Porque a nossa vida, ela vai começar realmente a partir do momento que a gente, né, sair desse mundo e ir para a glória eterna. Então nós estamos com o nosso coração preparado, limpo, sem mancha. Com certeza, quando nós chegarmos na nossa hora, no nosso momento, Deus vai abrir a porta e dizer assim para nós: pode entrar, meu filho, a casa é sua. Mas se nós tivermos essa dificuldade de amar, de perdoar aqueles que nos julgam, nos condenam, nos faz mal, enfim, o que acontece? Quando chegar o nosso momento, Deus vai dizer assim para nós: nossa, mas era tão fácil perdoar. Era simples, não é muito simples. Era só deixar para lá, limpar o teu coração. Não para você lamber a pessoa, né? Vamos dizer assim, bem escancarado. Não é para ficar lambendo a pessoa que te faz mal. Mas deixar para lá. E aí nós não conseguimos. E aí as portas do reino dos céus estão fechadas para nós. Então fica essa reflexão para nós nessa noite. Hoje, nessa noite, Jesus chama para a conversão, a mudança de vida, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que o dia da manhã nós possamos então entrar na vida eterna. E encerramos dizendo assim: Jesus disse para nós: bem-aventurados quando os injuriarem, perseguirem e mentirem todo tipo de mal contra vós por causa de Jesus. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.